Eu quero mostrar para vocês hoje um material que vai ajudar em muito o crescimento intelectual de vocês. Todo mundo que estuda a Bíblia precisa crescer intelectualmente também. A gente fala muito aqui no canal sobre Bíblias, né? Qual Bíblia comprar, qual tradução é a melhor, qual o melhor comentário. Isso tudo faz parte da nossa caminhada. Mas vocês têm que aprender também o que é doutrina, né? O que são as doutrinas ensinadas pela Bíblia. Quando a gente fala sobre teologia sistemática, a gente está falando sobre as doutrinas que a Bíblia ensina colocadas sistematicamente. Então, para entender, antes de passar aqui para aquelas que eu acho que vocês podem pegar agora e começar a estudar, a gente tem que tirar alguns mitos da mente das pessoas. Né? O primeiro mito é que uma doutrina é algo ruim. A nossa cultura está acostumado com essa mensagem, que é uma mensagem que surge do movimento liberal. O movimento teológico liberal, ele queria no início acabar com as doutrinas bíblicas, então ele inventou aquela velha frase, né, que isso são doutrinas de homens, né? E aí quando você vê alguém falando assim, eu não sigo doutrinas de homens, eu sigo a Bíblia, essa frase ela é liberal, tá? A intenção dessa frase não é fazer as pessoas abandonar as doutrinas dos homens, é fazer as pessoas olhar para as doutrinas da Bíblia e enxergá-las como doutrinas dos homens, entendeu? O efeito contrário. E isso funcionou muito bem. Os crentes eles passaram a viver sem se preocupar com doutrina e sem querer começaram a seguir doutrinas de homens. Doutrina, na verdade, é um ensino. A palavra doutrina significa ensino, ensinamento. E todo mundo vive com algum ensinamento. Então você cresce e você aprendeu com o seu pai como tratar a sua esposa, por exemplo, ou vice-versa. São ensinamentos que você vai adquirindo ao longo da vida. A sua cultura particular, ou a cultura do Brasil, ela é repleta de doutrinas. Então, infelizmente, o Brasil tem uma cultura caída, né? A doutrina principal do Brasil é o prazer, é a sexualidade, né? Isso é ruim, né? Isso é ruim. Mas a gente pode transformar isso aprendendo sobre doutrinas que fazem o bem para o ser humano. As doutrinas bíblicas fazem o bem para o ser humano, todas, todas. Por exemplo, os 10 mandamentos são 10 doutrinas, sabia? 10 doutrinas que o crente tem que seguir, tá? São 10 ensinos ao mesmo tempo. Então, a gente precisa parar de correr da palavra doutrina, entender que nós vivemos algum tipo de doutrina, que a sua cultura é recheada de doutrinas, e começar a buscar aquelas doutrinas que fazem parte do povo de Deus. E aí que a gente vem para os livros de teologia sistemática. Teologia significa estudo de Deus, estudo sobre Deus. Theos, né, Deus, logia, estudo, ensino, palavras. Estudo de Deus, tá? Então, quando a gente fala sobre teologia, a gente não está falando sobre o estudo do que eu acho sobre Deus. É estudo sobre o que de fato é Deus. A teologia, ela começa sempre com a ideia de onde você vai extrair a doutrina, entende? A teologia trabalha sempre assim. Vamos estudar teologia, beleza. Qual é o nosso objeto de estudo para descobrir Deus? Ou para entender Deus, né? O nosso objeto de estudo é a palavra de Deus. A única revelação que nós temos sobre o Deus Yahvé está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, o primeiro ponto de toda a maioria, pelo menos, de teologias sistemáticas é a Bíblia, como fonte única de informação a respeito de Deus, tá? E aí a gente já entendeu. Teologia é o estudo de Deus. Sistemática. Quando a gente fala sobre sistemática, é sobre alguma coisa organizada, sistematicamente organizado. Na minha mente, por exemplo, quando eu penso em sistemático, eu penso em um monte de livrinhos assim, ó, classificados, assim, de uma ordem lógica, né? É isso. O estudo de Deus sistematicamente organizado. Isso é importante para você entender aonde a Bíblia ensina cada doutrina, para você entender aquela doutrina e para você aprender a explicar a doutrina, principalmente lendo a Bíblia. Você já viu, por exemplo, o pastor pregando salmo? Alguns pastores fazem isso com excelência. Eles pregam salmos, eles conseguem extrair doutrinas de salmos. Então fala onde Jesus está nos salmos, né? Esse salmo aqui é uma profecia sobre Jesus, ou esse salmo ensina sobre a perseverança dos santos, sobre a certeza da salvação. Então, esses pastores estudam teologia sistemática, aprendem a explicar a teologia sistemática e a identificá-las na Bíblia Sagrada. Já viu isso acontecer? Então, quando você vê, por exemplo, Jesus
no Sermão do Monte, ele está trazendo várias doutrinas que estão lá no livro da lei, lá em Êxodo, né? Êxodo, Deuteronômio. Mas se você não entender o que é uma doutrina, uma teologia sistemática, você lê e não percebe que Jesus ele está explicando a lei, ele está classificando até as doutrinas. E é por isso que é importante, cara, entender o que é uma teologia sistemática. Agora, existem vários tipos de teologia sistemática. A gente pode começar do básico até a acadêmica mais difícil de entender, tá? Então, aqui no canal eu vou começar com o básico do básico, tá? A gente chama de introdução. Introdução à teologia sistemática. Nós temos a introdução, nós temos a teologia sistemática mesmo, nós temos o compêndio de teologia sistemática, daí vai mudar o nome, né? O Bavin, que tem uma coleção de livros sobre teologia sistemática, tem publicado no Brasil, que tem tudo ali, sabe? É tudo e de forma mais acadêmica, mais difícil de ler. Mas ainda assim é importante. Mas pra gente começar, para você que não entende nada, nem sabia que existia isso, né? Eu vou indicar para vocês três teologias sistemáticas, três introduções a teologias sistemáticas que vão trazer tudo, tá? Sobre o tema. E o que é uma introdução à teologia sistemática? Por que eu não vou direto para a mais avançada? Calma. Existe uma forma de aprender que você vai dando passos, né? Ou subindo degraus. A introdução à teologia sistemática, ela vai introduzir os temas para você. Não é que o livro é uma introdução. O livro traz introduções de cada tema. Então, a Bíblia tem várias doutrinas. Por exemplo, quais são as doutrinas sobre Cristo, sobre Jesus, né? Quais são as doutrinas sobre a Bíblia, por exemplo? A Bíblia traz essas doutrinas dentro dela. A teologia sistemática sistematiza as doutrinas para você aprender. A introdução, ela vai te trazer o básico sobre cada doutrina para que você se acostume com aquela ideia ou se acostume com aquelas doutrinas, né? Tem um acontecimento comigo na minha vida que é muito interessante sobre isso, né? Chegou um dia na minha vida que eu já tinha lido a Bíblia, né? Aí a Bíblia tá combinando com a minha camisa, né? E aí eu pensei assim, nossa, eu já li toda a Bíblia, né? Eu já falei sobre tanta coisa, eu não sei mais o que eu vou falar, o que eu vou estudar daqui pra frente. E aí eu tinha uma Genebra, eu fui no final da Genebra e abri no final da Genebra, tinha lá a Confissão de Fé de Westminster, né? Eles trazem a Confissão de Fé de Westminster na Bíblia de Genebra. Quando eu li aqueles tópicos, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, eu já vi isso aqui na Bíblia, mas eu não tinha ideia de que isso era uma doutrina. Então, só que aí eu tive que começar devagar para eu aprender a linguagem, para aprender a identificar no texto e tudo mais, né? E, cara, esse é o caminho de quem estuda a Bíblia, aprender teologia sistemática, tá? Isso vai te ajudar muito, cara, muito. Não tem noção de como você vai ser transformado estudando teologia sistemática. Agora, antes de mostrar, tem um detalhe para vocês aqui que pouca gente fala, acho que só eu falo isso. Toda vez que você vai ler um livro de teologia, um livro sobre a Bíblia, sobre um tema bíblico, você vai perceber que o autor geralmente coloca referências bíblicas, sabe? Então o autor vai falar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, e aí geralmente ele coloca referências bíblicas. Eu nem confio muito se o autor não coloca referência, sabe? Porque para mim, se ele não bota referências bíblicas, ele pode estar tirando tudo aquilo da cabeça dele. Então, é perigoso um autor que não coloca referências bíblicas. Mas além de ter um autor bom colocando referências bíblicas, é importante que você analise as referências bíblicas. Então, sejamos aí como os bereanos, né? O autor começou a falar sobre a graça de Deus e citou lá 5 referências bíblicas. Beleza, vamos ler 3, pelo menos? Pelo menos 3. Você vai lá no texto, estuda o texto, para que a pessoa seja avaliada, né? Se ela está falando mesmo que está na Bíblia ou se aquilo vem da cabeça dela. Então, todo mundo pode fazer isso hoje, né? E deve fazer. Isso deve ser feito. Então, as teologias que eu vou trazer para vocês hoje, elas são introduções, mas são introduções de alta qualidade, com uma linguagem simples. Todo mundo pode estudar. Isso aqui não é para quem está fazendo faculdade, não é para mestre, não. É para qualquer pessoa, tá bom? Eu vou deixar o link desses livros aqui na descrição do vídeo também. Vocês podem comprar. Comprando pelo link, vocês vão ajudar muito o nosso canal. Eu vou falar de uma teologia, de uma introdução mais antiga, que foi meio que esquecida, mas que é muito boa, que eu gosto dela, de vez em quando eu volto aqui para ler. Que o livro se chama Manual de Doutrinas Cristãs, ó, do Gruden. Eu acredito que essa tenha sido o meu primeiro contato com teologia sistemática. Se não me engano, foi esse aqui.
E o Gruden, o Wayne Gruden, é um pastor batista muito, muito bem indicado. Ele trata sobre todas as doutrinas aqui, que a gente tem na Bíblia, de forma básica, mas eu diria que ele se iguala em muito à teologia sistemática padrão, tá? O Gruden, ele tem uma teologia sistemática completa, e essa é a introdução à teologia sistemática. Aqui no caso, ele chamou de Manual de Doutrinas Cristãs, tá? Tá aqui. É o Gruden mais o Jeff Purcell, sei lá como é que fala esse nome. Aqui atrás ele fala que um dos temas, os temas que vão tratar aqui são a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, eu vou falar sobre tudo o que a Bíblia ensina sobre Yahvé, vai estar aqui nesse ponto, a doutrina do homem, a doutrina de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que no caso a teologia sistemática ela trata da doutrina da Trindade também, eu não sei o que é Trindade, não sei explicar o que é a Trindade, a teologia sistemática já te ajuda nisso, tá? A doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja. Existe ensinos na Bíblia sobre a igreja, a reunião de pessoas. Como é que a igreja deve se reunir? Como é que deve ser o culto? A Bíblia fala sobre isso, tá? Não se engane, não. A Bíblia fala sobre tudo isso. E aí, nesse manualzinho aqui, ele vai falar também. E a doutrina dos acontecimentos futuros, que a gente chama de escatologia, tá bom? Tá aqui, ó. O Gruden trata muito bem isso. Tá no link na descrição, beleza? Um outro livro, que é uma introdução, mas que tem outro nome diferente, e que eu acho muito bom de ler, é o livro de um antigo teólogo chamado J.I. Packer. J.I. Packer, sei lá como é que fala. Mas é esse aqui, ó. Os Vocábulos de Deus, da editora Fiel. Tá? O link também está na descrição. Esse é um livro que vai trazer uma das doutrinas que eu acho mais difícil de achar em livros, tá? Que é a doutrina da graça de Deus. Eu até estava querendo escrever sobre isso, porque eu não achei nas teologias sistemáticas. Geralmente essa doutrina ela está diluída em outras doutrinas. Mas o J. Packer, nesse livro aqui, ele fala especificamente sobre a doutrina da graça, né? E ele vai falar sobre a graça comum, graça especial, a natureza da graça, com uma linguagem mais pastoral. Isso aqui parece um pastor conversando com você. Esse último, vão ser com um pastor. São livros pequenos, tá vendo? Ó, você pode ler isso aqui em uns 2 meses, no máximo, né? E trazem aqui sempre as referências bíblicas, tá vendo? Para você avaliar. O J. Packer é um teólogo, um dos maiores teólogos da nossa geração, da geração passada e da nossa geração também, tá? E é esse aqui, ó, Vocábulos de Deus, tá bom? É muito bom, a linguagem dele é bem simples. Sobre a graça de Deus aqui, por exemplo, eu tava pensando em escrever sobre ele, como eu disse, mas quando eu li o texto de Packer, eu falei, cara, não precisa mais fazer nada. O que esse cara fez já é tudo que a gente precisa sobre a graça. Então, o capítulo 7... Graça está falando sobre tudo, é perfeita a doutrina, não há necessidade de escrever mais, de tão bem que ele escreveu. Então, ó, os vocábulos de Deus, tá? O último livro é uma das introduções mais legais de ler, uma das introduções mais, eu vou dar a palavra que vai te assustar, mais gostosa de ler. Porque realmente parece que você está conversando com um mestre em teologia e ele está do seu lado te ensinando, sabe? O nome do livro, ele está sempre em promoção na Amazon, cara. É esse aqui, ó, As Maravilhas de Deus, de Herman Bavinck, tá? É um livro lançado pela Pilgrim e a Thomas Nelson Brasil. Não tem um material muito bom, tá? O material dele é bem fraquinho, material físico, mas não atrapalha a estudar, tá? Esse aqui é um excelente material. O Herman Bavinck foi um dos grandes teólogos do século XIX e XX, se não me engano, né? Deixa eu ver. É isso mesmo? E tudo que o Bavinck escreveu vale a pena ler. O compêndio de teologia... O compêndio não, dele é outro nome, né? É uma teologia sistemática em 4 volumes. Eu esqueci o nome agora que eles dão para esse livro. Deixa eu pegar aqui. O do Bavinck se chama Dogmática Reformada. Eu considero a obra determinante. Se você comprar a Dogmática do Bavinck, você vai ter tudo de teologia sistemática na mão. É óbvio que eu não estou falando que você não vai poder ler nem outro livro, né? Mas estou falando que você vai ter o sistema completo, entende? Mas o Bavinck também tinha na época um livro que era uma introdução, que é essa aqui.
E, cara, a linguagem acadêmica muda bastante. Eu acho impressionante como as pessoas no passado, como Bavinck, como Calvino também, Spurgeon, como essas pessoas tinham a capacidade de ensinar de forma acadêmica e aí do nada mudar para a forma pastoral. Isso é muito difícil de fazer, sabe? Você ser acadêmico e pastoral de forma separada é muito difícil, porque você tem tendências a ser acadêmico até quando você fala de forma pastoral. O Bavinck, ele conseguiu fazer isso. Um livro de uma leitura fluida, extremamente fácil de fazer. Você, assim, você quase dorme ouvindo ele falar. Não estou falando de forma negativa, de forma positiva. De tão bom que é ler Bavinck. O meu livro já está até meio amassado aqui, tá vendo? De tanto que eu dobro ele tá meio quebrado, na verdade, né? É porque o material que a Thomas Nelson usou é ruim. Mas o texto dele é muito bom de ler. Vou até ler um pedacinho para vocês. Eu fiquei com vontade de ler um pouquinho dele, ó. Eu acredito que a Thomas Nelson não vai lançar um material melhor do que esse, né, em questão física, tá? Mas se ela lançasse esse material em capa dura, eu compraria de novo, porque o material é bem fraquinho, tá? Bem fraquinho. Aqui, ó, nem sei onde que eu abri, nem sei, ó. Quando Jesus fala sobre do conhecimento de Deus nesses termos, ele tem em mente o conhecimento semelhante em gênero ao que ele próprio tem. Ele não era um teólogo por profissão, nem um doutor ou professor em divindade, mas conhecia Deus por visão e discernimento direto e pessoal. Ele o via em todo lugar, na natureza, em sua palavra, em seu serviço. Ele o amava acima de tudo e era obediente a Deus em todas as coisas, até a morte na cruz. Seu conhecimento da verdade era consistente com a sua prática. O conhecimento e o amor andam juntos. Eu tenho que ser muito bom, vou ler mais. De fato, conhecer a Deus não consiste em saber um monte de coisas sobre ele, mas sim em ver o Senhor na pessoa de Cristo, encontrá-lo no caminho da nossa vida e nas experiências das nossas almas, conhecer suas virtudes, sua justiça e a sua santidade e também a sua compaixão e graça. É por isso que o conhecimento, diferente de qualquer outro, carrega o nome de conhecimento da fé. Não é produto do estudo da reflexão científica, mas de uma fé simples e infantil. Essa fé não é apenas o conhecimento seguro, mas também uma confiança firme de que não somente para os outros, mas também para mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação são dadas gratuitamente por Deus, simplesmente pela graça, apenas por causa dos méritos de Cristo. Apenas aqueles que se tornam como criancinhas entrarão no reino dos céus. Aí ele vai trazer Mateus 18, versículo 3. Somente os puros de coração verão a face de Deus. Mateus 5, versículo 8. Aqueles que nasceram da água e do Espírito poderão entrar no reino de Deus. João 3,5. Aqueles que conhecem o seu nome porão sua confiança nele. Salmos 9, versículo 10. Deus é conhecido na mesma proporção em que é amado. Então, viu a linguagem? Sim, tipo assim, eu leria o restante do capítulo, porque é muito fácil de ler, tá? Eu acho que, em relação à introdução à teologia sistemática, eu acho que o melhor texto que nós temos hoje em português é Hermann Bavinck, As Maravilhas de Deus, tá? Seguiria ele de J. Packer. Acho que esses dois que são os melhores introduções que nós temos. Não tem... você viu a linguagem que tá ali? O J. Packer também consegue fazer igual, né? O Gruden também é muito bom, tá? Mas ninguém bate esses dois, Bavinck e o J. Packer. E aí as doutrinas, ó, aqui no Bavinck ele começa da seguinte forma. Eu vou ler os 5 primeiros capítulos do livro, tá? O bem supremo do homem, o conhecimento de Deus, revelação geral, o valor da revelação geral, a forma da revelação especial. Tá? Ele vai mudar para revelação especial. E aí o conteúdo da revelação especial e no capítulo 7, as escrituras sagradas. Entende? Então ele vai trazer uma introdução sobre Deus, sobre o homem, sobre o conhecimento de Deus, e aí ele vai terminar nas sagradas escrituras. E o último capítulo desse livro vai falar sobre a Igreja de Cristo e a vida eterna. Esse aqui é impressionante, cara. Você tem que comprar e ler esse material aqui, tá bom? Gostaram do vídeo sobre teologia sistemática? Isso é teologia sistemática. Isso vai ajudar o estudo da palavra? Óbvio que vai. Você vai aprender a ler dentro da Bíblia
onde estão as doutrinas que Jesus falava, que os apóstolos falavam, e vai poder falar sobre isso também lá na sua escola dominical, com seus amigos, ou sei lá, onde Deus colocar você para falar. Agora, eu quero que você continue vendo vídeos aqui no canal. Então vai aqui na aba de vídeos, veja mais vídeos, se inscreva no canal, curta esse vídeo também e manda aí para aquele grupo de estudo de vocês. Olha, vocês já viram isso aqui? Eu acabei de descobrir teologia sistemática, eu não sabia, tá? E se você quiser comprar uma das 3 que eu mostrei aqui, como eu já disse, o link está na descrição deste vídeo, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!